Estamos de volta com Via Justiça. Em debate a Lei da Palmada. Participam do programa o juiz José Honório de Rezende, substituto cooperador nas varas da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a psicóloga judicial Rosilene Miranda Barroso da Cruz. Neste bloco, a análise da grande questão jurídica que se coloca. O Estado deve interferir na liberdade da educação no lar? Por que razão deveria o Estado entrar nas casas e dizer aos pais como devem educar os filhos? Por conta disso, fala-se até na possibilidade de questionamento da constitucionalidade da nova lei, caso aprovada. Opinião da senhora, psicóloga Rosilene. É interessante que quando eu escuto eu fico pensando, a partir de que momento que ficou comprovado que as crianças são posse absoluta dos pais e que eles podem dispor dessa criança como eles bem entenderem. Então isso é muito interessante. As crianças são as nossas crianças, são as crianças brasileiras, são as crianças do mundo e todas essas crianças requerem proteção. Uma questão interessante que o Dr. Zé Honório comentou foi com relação ao pai dele. Assim, o pai falava com as crianças, o pai conversava com as crianças e ele demonstrava o que para as crianças? Um equilíbrio. Isso é autoridade. E esse pai, com certeza, como nós já conversamos aqui, eles respeitavam muito mais esse pai. É simples educar um filho? Não. Extremamente complicado educar um filho. As crianças, elas reagem de uma forma intempestiva. Essas crianças não têm ainda controle emocional. Muitos adultos ainda não têm, quanto mais as crianças. Elas se excedem. Mas é para isso que é extremamente importante que os pais se preparem para lidar com essas crianças, que essas crianças são cidadãos do futuro. Será difícil preparar esses pais assim, de origem mais humilde? Como que eles vão entender que não podem dar palmada, nem puxão de cabelo, nem empurrão? Bom, aí nós voltamos ao ponto que se faz necessário, as campanhas educativas, não é? A mídia, a escola, não é? A própria religião, quer dizer, os instrumentos que a sociedade tem. As crianças, como dizem os orientais, são os tesouros da sociedade. Não é? Ali está a base, a formação dessa sociedade. Não é? A relação entre pai e filho, não é? Muito bem posto pela doutora Rosilene, não é uma relação de posse, né? É uma relação de afeto, uma relação de determinação de limites, mas, sobretudo, com equilíbrio, né? Com respeito. Então, o senhor acha que o Estado tem que entrar na educação? O Estado ele tem o dever de garantir a proteção integral à criança e ao adolescente. O respeito à dignidade é direito fundamental que está posto na Constituição. A Constituição Federal, em 3 momentos específicos, ela menciona o não uso de violência contra crianças e adolescentes. No momento em que ela define a base da sociedade, que é a família, no momento em que ela estabelece os deveres da sociedade para criança e adolescente, os deveres do Estado, os deveres da família, e no momento em que ela garante as salvaguardas constitucionais. Não é? Então, eu não vejo a possibilidade de uma norma como essa, não é? Ser afastada do ordenamento jurídico por uma inconstitucionalidade, na medida em que, se entender assim, nós vamos ter que entender que a violência é uma forma de educar. Gostaria que o senhor comentasse a fala dele. É muito importante isso, a violência não é forma educativa, e uma questão importante também, que não são apenas as famílias mais humildes que praticam a violência. Já que nós estamos discutindo a educação dos filhos, nós temos que discutir também a educação daquelas crianças mais favorecidas, cuja negligência dos pais tem permitido atropelamentos, pichações, abusos de toda natureza, queima de mendigos pela rua. Então, na realidade, o que a gente tem que discutir é a educação mesmo dessas crianças, que não seria nem com violência, nem com negligência. O que tem que se pensar realmente é numa forma de educar onde as pessoas sejam respeitadas, onde os pais tenham direito, sim, que é o que eles estão reivindicando, mas que não tenham esse direito de querer impor dor às crianças. Quando você discute com o pai, porque a lei diz isso, está proibido, o projeto de lei diz o seguinte, está proibido impor dor a uma criança. Então o que a gente vê é o seguinte, o que se quer é isso? Será que enquanto cultura o que nós queremos é provocar dor numa criança? Mas o Estado terá condições de fiscalizar isso, doutor? O Estado tem que se desenvolver para isso também, não é? Ele tem que se equipar para isso, não é? O artigo 129 do Estatuto é um artigo, o Estatuto já tem 20 anos, não é? E ainda não é uma realidade em todo o Brasil, não é? O Estado, na medida em que ele legisla sobre isso, ele traz também uma responsabilidade enorme a esse respeito, não é? A sociedade também tem que cobrar essa responsabilidade do Estado. O Estado não vai conseguir fazer valer a sua lei se ele não for o primeiro a dar o exemplo, de que essa lei, de fato, ele está preparado para isso. Mas se permite ao Estado interferir cada vez mais na família, até que ponto
terá a autoridade dos pais? Na realidade não é permitir o Estado, né? O Estado tem o dever, como o doutor Honório falou, né? O dever de proteger as crianças. Então discute-se a proteção das crianças. Discute-se uma forma de interromper a violência que nenhum de nós mais suporta viver com violência, né? Inúmeras pesquisas mostram o que acontece com uma criança que sofre punição física em casa, mesmo que seja punição física leve, como é que ela aprende na escola que é isso que ela tem que fazer. E na realidade, quando a gente escuta os pais, eu mesmo já fiz inúmeras pesquisas, por que você bate nos seus filhos? Por que corrige? Às vezes ele chegou da escola e ele bateu no coleguinha. Aí eu bato nele para ele não bater no coleguinha. Ou ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Ou comeu fora de hora. Gritou muito. A televisão estava alta. Na verdade, essas são questões que requerem uma punição física ou uma conversa, uma aproximação, uma definição de um tempo maior de relação entre esses pais e esses filhos, uma preparação maior, uma escola de pais. Como o doutor Zé Honório bem falou, tem que haver realmente, o Estado tem que se equiparar para isso. E muitas pessoas dizem assim, o que o Estado vai fazer comigo? Vai me colocar na cadeia? Não, as medidas são claras. As medidas são de formação, de reflexão a respeito dessas práticas. Considerações finais do senhor? Sim, a ideia é essa mesmo, a ideia de prevenção, a ideia de garantir direitos. A criança é um sujeito de direito, não um objeto de direito. A sociedade tem que avançar. Aqueles que se preparam para ser pais, eles têm que estar conscientes disso. Aquilo não vai ser objeto da felicidade dele. Esse talvez seja o ponto mais importante sobre esse marco regulatório, que tem que fazer uma diferença sim na sociedade. Nós precisamos de avançar, nós precisamos de civilidade, que é isso que faz realmente a diferença. Uma criança quando chega na escola e que apanha em casa, ela repete essa conduta na escola. Todo educador sabe disso. Até a forma de responder, até o tom de voz, o jeito de usar a mão, é exatamente aquilo que ela aprendeu dentro de casa. Então, se agride, está ensinando também a agredir. Juiz José Honório, muito obrigado ao senhor pela participação, também a senhora psicóloga Rosilene, psicóloga judicial. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amagis.com.br. Até a próxima semana.